Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Eu sou a Fátima Teixeira, tá? Para quem não me conhece. A finalidade das palestras, como vocês sabem, e todos aqui que já vêm e acompanham há muito tempo, é a gente trazer a luz da doutrina espírita e, principalmente, a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas palavras que nos acolhem, que permitem com que a gente, com a mensagem que a gente escuta, que a gente possa levar um pouquinho lá para fora, para as nossas vidas, ao redor da gente, não é para doutrinar os outros, não é para falar para os outros, mas para nós mesmos, para que a gente saia fortalecido. Porque nos dias de hoje, mais do que nunca, a busca por uma mensagem de esperança, por uma mensagem de fé, por uma mensagem que mobiliza a gente realmente a ter um olhar mais doce para nós mesmos, mais acolhedor para nós mesmos. E assim possamos espalhar para aqueles que estão ao nosso redor. Então, todos os temas que nós trazemos, todos os temas que são falados aqui, o objetivo principal é esse. E para que isso aconteça, a gente, cada um de nós, se permite isso. Então, que nós possamos nos permitir estar aqui presente de verdade. Né? Não está presente aqui, mas sentado esperando. Ai, deixa eu ver se vai tomar o passe logo, se eu vou me chamar para ir para a entrevista, ou o compromisso que a gente tem para fazer. Se permitir estar presente de verdade, porque cada um, com certeza, sai com um pouquinho desse tanto que nós recebemos e que possamos compartilhar com todos. O livro, então, vocês já sabem, a gente está estudando Hamed, e essa lição que eu peguei para mim mesma foi tão difícil, gente, porque o Hamed escreveu tantas coisas de uma forma mais complexa, aprofundada, porque ele trouxe um recorte, principalmente da nossa infância, daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E isso tudo, eu tentei simplificar até para mim mesmo esse entendimento e trazer aqui um pouquinho para vocês. E aí eu bebi muito do Evangelho, eu fui muito na doutrina para complementar o que Hamed quis nos explicar com tanta profundidade. Então, talvez eu não consiga traduzir com tanta profundidade o conhecimento do que ele trouxe. Mas, assim, pelo tema da palestra, a gente vai entender como o nosso corpo reage, como o nosso corpo expressa aquilo que a gente não consegue falar, que a gente não consegue expressar. Que a gente paga, como o Hamed diz, um preço fisiológico. Então, eu já vi como é que é. Se vocês lerem essa lição, vocês vão me dar a razão, porque ele usou umas palavrinhas bem, né, difíceis. E a gente paga um preço fisiológico. Com o quê? Por a gente que ele vai explicar, que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês dessa lição, porque a gente, ao não conseguir se expressar, ao não conseguir dizer o que a gente verdadeiramente gostaria de falar, o nosso corpo vai guardando isso. E ele vai falar. A gente pode não querer falar, mas de alguma forma a gente vai falar. E aí, mesmo nós não querendo, né? A gente não querendo falar, ele vai expressar, que é o nosso corpo. Então, eu trouxe aqui algumas frases, algumas lições, e aí eu vou tentando fazer algumas associações com as nossas vidas, com a doutrina espírita, para tentar esclarecer um pouquinho mais esse tema tão profundo que é. A lição é a 23, o preço fisiológico. Para a gente pensar, então, antes de eu entrar na lição, hein, gente? O que a sua dor física está tentando lhe ensinar? Vocês já fizeram essa pergunta quando vocês têm dor de dente, dor nas costas, dor de cabeça? Qualquer dorzinha, às vezes insignificante. Já perguntaram? Às vezes a gente não pergunta, a gente faz o quê? De cara? Remédio. Toma o remédio, porque o remédio tira
E eu não vamos, né, interpretar como se eu falasse que eu não gosto de remédio, que eu sou contra remédio, pelo contrário. A medicina está aí, faz parte, e ela faz parte da nossa necessidade fisiológica também. Mas quando é recorrente, quando acontece sempre, a gente para pensar, o que será que está acontecendo? Às vezes pode ser que eu exagerei numa atividade física. Às vezes pode ser que eu comi demais, algo que me faz mal, porque não necessariamente todo problema físico é consequência de um comportamento, de uma emoção. Isso é uma outra coisa, porque a gente toma como verdades únicas, uma coisa só e é isso. Não, a gente vai entender as possibilidades, o que o nosso corpo está falando para a gente. Algo não está legal, porque quando chega nessa expressão física, algo não está legal. Seja porque eu realmente abusei de alguma alimentação, de um exercício físico, ou de telas de computador, que agora, né, ou de celular, não importa. Ou é hereditário, ou é porque em vidas passadas aí nós estamos aqui respondendo alguma coisa, ou é porque é alguma consequência de algum comportamento que eu tenho, que é recorrente, que é um padrão e eu não percebo. Vale a reflexão. Vale essa pergunta. O meu marido está com uma dor nas costas, aqui na lombar, já faz uns 20 dias. E aí eu fui fazer a lição. Nada é por acaso, eu sempre faço isso. Já falei isso aqui também. É incrível, né? Não foi comigo agora, foi com os meus assim pares, né? Que estão lá perto de mim. Vou aproveitar para usar como exemplo. E aí eu falei, ô Fausto, essa dor não passa. O que está acontecendo? Aí eu fiz a pergunta para ele. De onde está vindo essa dor? Você já parou para pensar? É porque eu faço muita corrida, eu corro muito, estou correndo, é por isso, não estou fazendo alongamento. Então beleza, então faz alongamento. Aí ele fez alongamento, a dor passou ou não? Não, não passou. Aí reclamando de novo. Aí ele fala, vamos trocar esse colchão, o colchão está velho, precisamos trocar o colchão. É verdade, está velho, a gente vai precisar trocar o colchão. Mas será que é o colchão só que vai ajudar? Porque senão também eu estaria, né? Porque eu também corro, faço atividade. Mas não é isso. Aí eu perguntei, como é que tá as suas preocupações no trabalho? Pronto. Então, um monte de coisa, né? Nem sei para que eu perguntei, não devia ter perguntado. E aí, o que a gente... Cada um, né? Eu não vou fazer por ele, né? Embora seja o meu marido, não vou fazer por ele. A gente faz o convite e aí vale a reflexão, cabe a cada um fazer ou não. Aí eu falei, então, Fausto, tenta fazer, que para mim funcionou já uma vez que eu tive isso, eu fazer a respiração antes, porque acontece sempre quando acorda de manhã, ou seja, deve dormir com os problemas e acorda com os problemas e sobrecarrega a coluna. Então, tenta, né, se você quiser, faz esse exercício. Aí ele foi viajar, né, ele não está aqui, porque isso tudo foi essa semana, quando eu estava preparando a palestra. Ele está em Curitiba. Aí hoje eu mandei uma mensagem, e aí? Você conseguiu fazer a respiração? Você melhorou? Aí ele falou assim, estou melhor, mas acho que é o colchão. Eu estou no colchão do hotel. Tá, mas você fez a respiração, fez aquela que eu te falei para fazer, centralizar. Eu fiz, então tá bom, então foi o colchão. De novo, não importa. A cada um vai entender no seu tempo. O importante são pequenos sinais que cada um de nós vai dando atenção ou não. Será que toda doença nasce no espírito? Ou seja, será que tudo que eu passo, que eu venho, foi porque eu fiz algo na vida passada e hoje, então, eu estou fadado a passar por isso nessa vida? Será que todo câncer, toda doença crônica, tudo é fruto de uma consequência de vidas passadas? Vou falar para vocês que a grande maioria é nessa mesmo, né? É dessa mesmo. A gente não precisa ir muito longe, não. É dessa encarnação. O corpo apenas adoece ou também comunica. Aí a gente vai falar, né? O corpo fica doente e ele está falando com você. É a forma que o corpo expressa com a gente, se expressa para a gente. O corpo nunca mente. Ele nunca vai mentir para você. Enquanto a gente consegue disfarçar o que a gente sente, as nossas emoções, porque ninguém sabe aqui, ó, de verdade, vocês olhando para a minha cara assim,
Nossa, a Fátima deve ser uma calma, porque ela fala com tanta calma, não deve ter problema, né? Tá aqui, Eu consigo disfarçar bem. Eu não sei aqui olhando para você essas caras de anjos, todo mundo aqui com as áureas, assim, todas brilhantes. Eu não consigo afirmar verdadeiramente o que cada um está trazendo, o que está na alma, no coração de cada um. Às vezes a gente mesmo não sabe. Nem a gente mesmo, olhando para a gente sabe. Mas o corpo sabe. O corpo da gente entrega, ele expressa com tensão, com uma gastrite, com insônia, dores musculares, fadiga, crises de ansiedade, doenças psicossomáticas. Isso tudo são expressões que é como o corpo fala para a gente o quê? Pera aí, Pera. Vamos mudar a rota? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo? Porque do jeito que está indo, não vai ser legal. E as coisas, gente, são progressivas. Elas vão acumulando, não é da noite para o dia. É um acúmulo. E como a gente não dá atenção, como a gente não está presente na vida, ou a gente está olhando o passado, ou olhando o futuro, a gente não vê o que está acontecendo hoje. Por isso que eu falei para vocês desse exercício de estar presente aqui e agora. É o mais difícil. Você estar presente no aqui e agora quando você está tomando café. Estar presente no aqui e agora quando você está assistindo um filme. Quando você está com uma filha, com um filho, com um marido, com uma amiga, com um amigo, não importa. Num trabalho. Estar presente é estar atento ao que está acontecendo. Com a gente mesmo primeiro. E com quem está ao nosso redor. Por isso que, como a gente não está presente, a gente vai deixando as coisas, vai passando, ou estou olhando para trás, ou estou olhando só ansiando para frente. O corpo vai reagir, o corpo vai sentir. Alguma coisa não vai estar legal. Alguma coisa não vai expressar, ele vai falar para você de alguma forma. Eu passei por um período que é muito interessante como isso acontece de verdade. Um período estresse no trabalho, acho que ninguém passou por isso, nem passa. Né? Um período muito tenso no trabalho, de estresse, de cobrança, de liderança muito agressiva. E eu, como uma personalidade de querer agradar, de ser prestativa, de sempre estar entregando o máximo que eu posso, porque eu tenho... vou falar para vocês aqui que eu tenho que agradar, porque eu recebi essa educação na minha infância. Para eu receber amor, eu tinha que agradar, fazer tudo o que me pediam. Então, eu cresci com isso no meu comportamento e expresso exatamente isso. Só que num período longo de estresse, gente, com esse ciclo, com tudo que estava acontecendo... Eu não aguentei. O meu corpo falou, você tem que parar. Você não vai conseguir entregar tudo que você está falando que você tem que fazer. Eu lembro que eu tinha que ir num evento. Era um evento importante, numa semana. Eu estava vindo nesse processo. Me estourou uma espinha. Uma espinha, gente. Uma espinha. Parecia adolescente. Uma espinha aqui na minha boca. Uma espinha. Simples espinha. Não é simples? Eu fui lá e estourei a espinha. Era uma espinha, estourei a espinha. Na noite, na manhã seguinte, o que aconteceu com a minha boca? Uma boca, duas bocas. O negócio, aquilo, eu falei, gente, que era uma espinha? Como é que pode ter acontecido isso? Aí eu fui trabalhar normal, porque para mim era uma espinha. E o negócio só crescendo de pus. E eu falei, gente, não está legal. Eu não estava acreditando. Eu tive que ir no médico, fiquei 3 dias sem ir trabalhar, porque quase eu fui internada, porque podia dar um... Como é que é? É esse negócio aí. Seríssimo, que depois que ele me falou, o médico, eu fiquei, nossa, eu podia ter morrido. Eu não morri porque não era minha hora, tá? De verdade, não era. Mas o meu corpo me deu já estava dando sinais antes e eu não estava percebendo. Teve que vir um negócio o quê? Vou te dar uma espinha. Uma espinhazinha. E que virou um troço gigantesco que eu poderia estar em uma infecção generalizada. Veja, aí eu faço aquelas perguntas, viu, gente? Só que eu fiz depois, né? Óbvio.
Fiz depois. Mudou o estresse lá no meu trabalho? Não. Só que eu falei para mim mesmo o quê? Porque o meu corpo falou, se eu não recebesse se eu não entendesse aquela mensagem, que às vezes a gente não entende, mesmo assim a gente continua. Só que aí provavelmente iam vir outras coisas. Eu falei, não, tá bom. Vocês estão tudo aí, eu não vou mais me envolver tanto como eu estou me envolvendo, porque vai me fazer mal. Está me fazendo mal. E aí, depois de 1 ano, eu saí dessa empresa. Eu saí porque eu não quis mais aquilo para a minha vida, porque não estava me fazendo bem. Foi difícil para tomar essa decisão? O que vocês acham? Muito. Vocês nem imaginam o quanto. Porque aí vem aquele meu sentimento, eu não fui competente, porque tem outra coisa que a gente traz, né? Eu não fui competente o suficiente, eu não sei isso e aquilo, aquelas vozinhas que a gente traz da nossa mãe, do nosso pai, que ficam lá na nossa mente. O corpo nunca mente. O corpo é um tradutor daquilo que não conseguimos elaborar. A dor que o corpo carrega em silêncio. Aí tem a passagem que Hamed traz do Evangelho, quando Jesus ele repreende os fariseus, porque os fariseus davam muito valor à aparência, às formas, aquele cuidado com a mostrar para os outros que são melhores e maiores e mais bonitos. E, no fundo, o que importa é o teu interior. Então, Jesus ele fez essa passagem, Hamed tirou desse trecho para falar para a gente. Vivemos pagando na vida social aquilo que chamamos de preço de custo, preço de mercado, a qualquer preço. Mas há uma conta que raramente percebemos, os preconceitos que carregamos e não expressamos. Nós os pagamos a preço fisiológico. É complexo isso aqui. Eu tive que ler várias vezes. Qual foi a interpretação? O que Hamed chama de preconceitos, gente? Não, ele não está chamando aqui o preconceito com relação à discriminação de pessoas. Ele está falando aqui com conceitos que nós recebemos previamente, principalmente na nossa infância, ou de familiares, ou da sociedade, ou da cultura, que nós carregamos. E nós, por esses preconceitos, pagamos um preço fisiológico alto com o nosso corpo. Exemplos. Não sei vocês, mas tem frases que os nossos pais fizeram e falaram na época que a gente é criança, que marca até hoje os nossos comportamentos. Eu tenho que obedecer, porque só assim eu sou amado. Eu não posso chorar, porque chorar é fraqueza. Eu tenho que sempre ser bonzinho, porque assim meu pai e minha mãe vão olhar para mim. São frases. Outra crença, né, que isso vem as crenças, né, ele que chama de preconceito, que são conceitos pré-estabelecidos na nossa infância. Ninguém presta. Eu ouvia isso desde pequena. Ninguém presta, filha. Não fala com ninguém. Vocês acham que eu cresci como? Morrendo de medo de todo mundo. Mas como mãe, eu achava todas... eu falava com as pessoas, que eu sempre, desde criança, só que eu fui podada. Ou seja, eu passei minha adolescência tímida. Até eu conheci a casa de Itaporã na minha juventude, para eu entender todo o processo e estar ressignificando e perdoando, porque meus pais deram o que eles puderam dar. Assim, para nós, todos, é o aprendizado que ele tem. E se a gente soubesse disso... Porque eu, como mãe, hoje, com certeza eu fiz um monte de preconceitos para meus filhos. Esse negócio do medo das pessoas, do medo, isso é tão forte em mim, que eu passei principalmente para minha filha mais velha. Super proteção. Até hoje, aí a minha mais nova, né, minha mais nova tem 20 anos. Ela vai sair com as amigas, até hoje eu falo o quê para ela, vocês acham? A primeira, ela vem me perguntar, falar que vai sair, eu falo o quê? Não. Não. Mãe, mas por que você está falando não? Eu não conheço. Aí eu paro. Porque eu faço isso no automático. Aí a hora que ela me faz a pergunta, mas por que não? Aí eu paro. Aí eu faço, respiro. Não tem. Por que não? Ela tem 20 anos, né? Tem que ir para a vida. Eu comigo mesma. Tem que aprender.
Tá certo, vai. Ela melhor, mais fácil. A minha mais velha, coitadinha, a Isabela, sofreu, porque eu não tinha tanto esse entendimento. A gente vai ficando mais velho, vai aprendendo, né? A Isabela sofreu. Até os 18 anos ela não podia fazer nada. Nada. Mas porque eu também não podia. Então, olha que a gente vai passando. E essas coisas, gente, ficam na gente e a gente vai pagando um preço alto por isso. Principalmente nas questões que geram medo, insegurança, o saber falar não, saber falar sim. Se a gente não expressa, uma hora a gente vai expressar. Porque a vida vai chamar. E hoje, essa lição para os dias atuais, para o momento que nós estamos passando, vem com tudo. Ou a gente muda ou muda. Porque nós estamos sendo chamados para que esta mudança venha, para que a gente se liberte. Porque foi esse o convite de Jesus. Para que a gente saiba falar o sim, sim, o não, não. Para que a gente possa amar o nosso irmão, fazer o bem não importa quem, levar a mensagem para nós através do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Tantos ensinamentos para aliviar esse preço que a gente não precisa pagar, porque é a gente mesmo que se cobra. É a gente mesmo que faz isso. Então, o convite é essa reflexão. Para que a gente, eu já falei aqui, né, do preço fisiológico, são os preconceitos, as crenças rígidas, a repressão emocional, que vão acabando com a gente. Mentalidade rígida, corpo tenso. Aqui a gente já falou, né, que a gente herda tudo isso, e quanto mais fixo isso fica, gente, mais complexo é para a gente se libertar. Por isso, a mensagem de luz, toda a doutrina que nos consola, vem para ajudar a gente a mudar essa mentalidade. Eu tive muitas dificuldades porque a minha mentalidade foi rígida. Porque eu vim de uma educação rígida, nada podia. E eu tinha que sempre fazer tudo o que era para ser feito para eu poder ganhar coisas. E outra, crenças com relação a dinheiro, então, que a gente escuta dos pais, aí eu nem vou falar, é uma enxurrada. Tem gente que dinheiro compra tudo, tem gente que tem crença que dinheiro é sujo, tem crença que dinheiro só serve para ter que guardar porque vai faltar. Tem que guardar porque vai faltar e cresce achando que nunca vai ter, nunca prospera. Vai ver como é que foi o contato com o dinheiro com os seus pais. Então, crenças que foram dadas por terceiros, não somos nós. Sabe as vozinhas que vêm? Mas não somos nós. Não somos nós. A gente tem que falar para elas, isso não sou eu, isso foi meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, fulano, ciclano, não sou eu não preciso mais disso. Que é o convite da lição, que a gente se libere dessas máscaras, se libere disso, porque esses preconceitos funcionam como máscaras protetoras para a gente. Porque a gente teve ganhos. Só que agir assim por muito tempo, não sendo a gente mesmo, traz consequências. A gente faz o mais difícil, que é ser o que os outros queriam que a gente fosse. Mas, Fátima, como eu vou ser o que eu sou, se eu não sei o que eu sou? Sabe. Sabe. E a resposta não está fora, como a gente quer buscar sempre. Ela não está nos outros, ela está na gente. Toda vez que eu faço algo que me traz algum incômodo, que vem um pensamento que eu sei que não é verdadeiro porque não é aquilo que eu acredito, mas aquilo fica em mim, essas são as respostas que estão te dizendo, isso não sou eu. Isso não sou eu. E eu construí uma história que é diferente dos meus pais. Quer saber quais são a influência do que os pais tiveram na vida da gente? É só você ver como é que foi, o que você fez com o seu próprio filho ou com a filha. Porque a gente repete. Infelizmente. A gente vai passando de geração para geração. Vai suavizando,
mas vai passando. Ou não. Presta atenção, quando a gente tem essa autoobservação. A doença como linguagem da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Ou seja, a gente vai ter doença, gente, por conta do momento, do estágio planetário. Planeta de provas e expiações. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos. Não é a doença que produz o preconceito. Ou seja, essa crença, essa rigidez, essa mentalidade rígida. É o conflito não dito, sustentado ano após ano, que o corpo finalmente traduz um sintoma. Ele expressa, de alguma forma. Ai, Fátima, então quer dizer que se eu não mudar, eu vou ficar doente um dia? Não sei, gente. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é, quanto mais tempo eu levar, a vida vai me chamar de alguma forma. Se não é através de uma doença, é através de outros acontecimentos, gente. Porque todos nós, sem exceção, somos convidados à transformação para melhor. Para algo melhor, para a gente se libertar. Já estou atrasada, né? A gente já vai finalizar. Livro dos Espíritos, a pergunta 257. O Espírito escolhe as provas, ou seja, nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio, que na questão 258 também traz. Portanto, a doença pode ser prova? Pode. Pode ser um aprendizado? Pode. Pode ser uma consequência? Pode. Pode ser uma oportunidade de transformação? Pode. Existe uma única resposta para aquilo que a gente está passando? Não. A autorreflexão e a autoconsciência é que vai dar para a gente o sentido do que eu preciso aprender com aquela situação. Deus não tira de nós a responsabilidade de nossas escolhas, mas nunca nos deixa sem recursos para evoluir. Ou seja, sempre, todos nós responderemos pelas nossas escolhas, mas isso não significa que eu tenho que fazer o quê, gente? Que é outra coisa que a gente gosta de fazer, se culpar. Porque eu fiz isso, então eu tenho que passar por isso. Não. Senão Jesus não curava tantas pessoas e não nos ensinou que a gente pode curar, a gente é Deus, a gente pode transformar. A gente não acredita. Do silêncio ao sintoma. Não, vou passar essa parte. Ah, você queria tirar fotinho? Peraí. Eu vou para a autoconsciência. O remédio é a autoconsciência. Então, vamos reconhecer os nossos preconceitos, nossas crenças, que herdamos muitas vezes sem consciência, sem ter noção, sem ter essa percepção. Vamos nos questionar. Isso é convicção própria ou apenas o que os outros disseram ou deveria pensar e fazer? Então, faz essa reflexão interior. E transformar, substituir uma norma rígida por compreensão e caridade para consigo e para com o próximo. Reconhecer, refletir, que é o questionar, e transformar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já fala para a gente que o progresso moral depende do esforço pessoal e da vontade do espírito de se corrigir. E são pequenos gestos, não são grandes transformações. Nenhuma cura substitui o trabalho do autoconhecimento, embora possa aliviar o corpo enquanto ela amadurece. Então, a cura, o remédio, que fazem parte, vão nos ajudar, mas não substitui o nosso processo de transformação interior. O que fica dessa reflexão para a gente finalizar? Eu vou fazer um exercício com vocês. O corpo é um instrumento do espírito. Preconceitos herdados sem exame são pagos cedo ou tarde, a preço fisiológico, ou seja, de alguma forma. E entenda esse pagos não como uma regra, como tem que, vai acontecer. São como sinais para a gente poder despertar.
não se sintam, e nem a gente costuma... Quando eu li, eu falei assim, nossa, mas o remédio foi muito duro, então quer dizer que eu vou pagar isso, né? Não é nesse sentido que ele quis dizer. Ele quis dizer no sentido da gente poder ser responsável, por isso da autoconsciência, das escolhas que nós estamos fazendo para nós mesmos. A doença pode ser prova, mas também linguagem, um chamado ao autoconhecimento e à transformação. E antes da gente encerrar, vou pedir para apagar as luzes. Eu vou fazer um exercício, depois você vai pôr a musiquinha, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou guiar aqui um exercício. Se vocês puderem fechar os olhos. A paz no coração é o começo da saúde da alma. Então, coloca a mão no seu coração. Vou apagar a luzinha aqui, peraí. Todas as luzes. Põe uma musiquinha aí de fundo, por favor. Não sei qual... Aqui, pronto. Consegue? Respira. Põe a mão no coração. Pode tocar com o violão. Imagina que seu corpo pudesse conversar com você neste momento. Sinta os batimentos do seu coração. E sente a mente tranquilizando. Agora, analisando o teu corpo como um todo, que parte dele te pediria mais atenção hoje? Que emoção há muito tempo você tenta silenciar? Que perdão precisa oferecer a si mesmo? Agradece a Deus pelo seu corpo, por ter sustentado tantas lutas silenciosas. E agora mentaliza Jesus na sua frente e peça a Ele coragem para ouvir aquilo que a sua alma ainda não consegue dizer. Respira fundo. E eu vou convidar você. O que mais importa não cabe no bolso, não posa em vitrine, não busca medalha. Importa o gesto pequeno, a paz do retorno, o cheguei no portão e o sorriso que abraça de tão sincero que é. Importa honrar quem nos fez caminho, os passos dos pais, as palavras guardadas, a luz que acende no peito, um mapa de casa e um sopro de graça na alma cansada. E quando tudo pesa, é no silêncio de dentro que eu encontro meu norte e respiro de novo. É chama que nunca apaga, é dar mais do que receber, é repartir o que se carrega, é amar sem medida, é cuidar de quem nos entrega a vida. O que mais importa, meu irmão, é o amor que a gente semeia no chão do coração. Importa chegar cedo e fazer seu filho dormir, ouvir
sorriso que costura um dia partido. Importa somar, dividir o abrigo, seguir adiante com alguém que caminha contigo. Importa abraçar sem pressa, olhar inteiro sem fuga, dar atenção que devolve o sentido da vida. E quando tudo pesa, é no silêncio de dentro que eu encontro meu norte e respiro de novo. O que mais importa é simples, é chama que nunca apaga, é dar mais do que receber, é repartir o que se carrega, é amar sem medida, é cuidar de quem nos entrega a vida. O que mais importa, meu irmão, é o amor que a gente semeia no chão do coração. E assim, com gratidão no coração, por toda a inspiração, por todo o amparo que nós recebemos hoje, nós vamos assim nos despedindo na paz de Jesus. Que assim o seja, Pai.